Esse vídeo é sobre descontrole emocional, medo na hora de investir, na hora de operar. Aqui, eu achava que os grandes investidores, os tubarões, eles tinham grandes estratégias secretas, técnicas de entrada e saída muito apuradas e sabiam os momentos exatos para tudo. E a verdade é que nem o Warren Buffett, ele sabe com certeza para onde o preço vai, qual a direção que o preço de qualquer coisa vai seguir. O segredo desses caras é a combinação de estratégias razoáveis e lógicas com outra coisa. E essa outra coisa é tão simples, mas tão poderosa que eu consigo usar até em outras áreas e ter sucesso. Por exemplo, no xadrez eu consigo usar para ganhar mais rating no xadrez. Então acompanha comigo aqui o raciocínio, que eu vou te explicar que coisa é essa. Tem um livro de um autor muito conhecido no mundo dos investimentos. O autor se chama Alexander Elder. Ele conta de um atendimento que ele teve com um piloto de jato supersônico. O piloto de jato supersônico relatou para ele que nada era tão excitante, nem mesmo fazer neném era tão excitante quanto day trade. E isso porque o cara era piloto de jato, ou seja, pilotar jato nenhum impactava tanto esse cara quanto o mercado financeiro. Mas esse lado emocional dos investimentos só fica mais evidente no day trade. Entretanto, ele existe em todo tipo de investimento. Qualquer operação financeira vai te dar um frio na barriga. Como no day trade o resultado costuma ser muito grande e muito rápido, o sentimento fica acentuado. Muitas vezes o sujeito não precisa nem estar fazendo a operação. Só a expectativa já faz a barriga queimar, já faz a boca ficar seca, já faz roer todas as unhas. E aí vem a ansiedade combinada com a grande falta de confiança. Principalmente se der prejuízo. O sentimento não é bem trabalhado na cabeça, não. E isso acontece até quando o sujeito termina o dia no lucro. Digamos que ele tenha feito 2 operações. Uma ele ganhou 100 mil, numa outra ele perdeu 10 mil. Ainda assim, ele vai ficar com gosto de guarda-chuva na boca pela operação que deu prejuízo. A operação que vai marcar o dia dele é a do prejuízo. E quantos operadores, diante dessas situações, não acabam mudando de estratégia toda semana? Toda semana o cara está operando um sistema diferente. E no fundo, ele está buscando uma estratégia sagrada, uma estratégia com 100% de efetividade, sem erros, perfeita. E na cultura da bolsa isso é chamado de buscar o santo graal. Porque você está realmente buscando algo mitológico, uma coisa mágica que traga resultados praticamente sobrenaturais. Acertar todas as operações é um mito. Ganhar sempre é uma fábula. E enquanto o sujeito não faz esse arranjo mental de entender que acertar tudo é uma fábula, ele continua associando sucesso em investimentos a acertar tudo. Ou seja, sucesso dos investimentos, que é algo que deixaria ele tranquilo, está associado a uma condição impossível de alcançar. E aí ele continua nesse ciclo infinito de mudar de estratégia até encontrar essa uma inexistente, mitológica, que sempre vai deixá-lo no ganho, no lucro. E o fato de não encontrar essa estratégia faz com que ele vai perdendo a confiança. Tem também os caras que botam a culpa de tudo na mente. Tudo é uma questão de bloqueio, tudo é uma questão de indisciplina, é um problema mental, é um descontrole emocional. Sobre o descontrole emocional, vem cá. Não é descontrole emocional se você encontra uma onça no mato, aí você tem aquela descarga de adrenalina e as pernas ficam até bambas. Medo e ansiedade são sentimentos negativos, mas não são ruins. São emoções importantes porque elas te colocam no modo exato, no estado exato que você vai ser capaz de sobrepujar um problema. No caso ali com a onça, a descarga de adrenalina pode te deixar com medo, ansioso, mas isso te coloca no estado de força, no estado de combate, no modo necessário para você correr. Porém, medo e ansiedade podem virar um problema se você experimenta essas emoções o tempo todo sem parar. E principalmente sem necessidade, sem ter uma onça que justifique isso, quando não tem um perigo real e imediato. E convenhamos, se você tem uma estratégia operacional de merda, um gerenciamento de risco ruim ou inexistente, por exemplo, se a sua operação der errado, você perde 30% do seu capital. Você concorda comigo que sentir medo e ansiedade nessa circunstância é só o seu corpo te avisando do problema, do perigo? Não tem nada de errado, pelo contrário, é algo bom? Será que é descontrole mesmo? Indisciplina? Será que você precisa mesmo de terapia e remédio e internação? Ou só um pouco de conhecimento já ajuda? E para você aí que tem um QI de estojo e está entendendo o que eu disse, que terapia, remédio não funcionam,
Eu só estou dizendo que, nestes casos específicos que eu descrevi anteriormente, é só uma questão de ignorância e burrice, e não de problema psicológico. Eu estou dizendo que essas emoções que você sente na hora de investir, na hora de operar, são, na verdade, a sua cabeça tentando te ajudar e não te sabotar. É a sua cabeça tentando te impedir de tomar na tarraqueta. Mas te convenceram, você se convenceu de que não, eu tenho mesmo um problema, eu tô quebrado aqui dentro, eu preciso de ajuda. Cara, você tá bem, você não está quebrado, tá tudo certo. Aqui entre nós, pode ser que essa sua falta de confiança, esse medo, essas emoções negativas se resolvam muito mais rápido com uma cartilha e de forma muito mais eficiente do que com uma cartela. E aqui eu vou te contar como que eu uso esse gerenciamento de risco, que é a tal coisa que os caras fodas usam combinado com a estratégia operacional deles. Eles têm uma estratégia de investimento associada com um planejamento de perdas, um controle de perdas. Essas duas coisas são um binômio, elas não podem existir separadamente, elas precisam coexistir, precisam existir ao mesmo tempo. Não é uma grande estratégia genial que vai fazer o cara ter consistência, ganhar dinheiro. É uma combinação de uma estratégia razoável e lógica. A estratégia só precisa ser razoável e lógica com um gerenciamento de perdas, um controle de perdas bem feito. Como que eu uso isso, por exemplo, no xadrez? Muito da minha evolução de rating lá no Chess.com não veio de eu começar a ler mais livros e adicionar mais teoria, aprender mais. O meu aumento de nível, claro, eu tive que fazer minimamente um esforço, eu tive que estudar. Mas aqui entre nós, eu não sinto que houve um aumento tão grande de teoria na minha cabeça para o aumento que eu tive de rating. O que me ajudou muito foi, quando eu jogo, eu só jogo contra adversários mais fortes. E o site contabiliza o ganho ou perda de rating conforme a força do seu adversário. Se eu vou jogar contra alguém com um nível mais fraco que o meu, com um rating menor, o prêmio por ganhar dessa pessoa é menor. Vamos colocar assim, eu ganho 6 pontos. Eu tenho 2.200. Se eu ganhar de um adversário de 2.100, eu ganho 5 pontos, 6 pontos. Agora, eu com meus 2.200, se eu ganhar de um adversário de 2.300, aí eu posso ganhar até 11 pontos. O que eu sempre faço? Eu programo o site para que ele faça emparceiramentos de partida para mim, sempre com adversários no mínimo com o mesmo nível ou mais fortes. No Chess.com não tem como, você é obrigado a jogar até com adversários com rating de pelo menos 25 pontos a menos, né? Até 25 pontos a menos, mas ótimo. Eu sempre busco jogar com adversários mais fortes, porque o risco-retorno é favorável. Eu vou perder mais partidas? Vou, e esse fenômeno é curioso. Mesmo que jogando contra caras mais fortes eu perca mais partidas, aquelas poucas que eu ganho, por o risco-retorno ser maior, acabam me ajudando a subir de rating. Isso é muito maluco, olhar para o meu score, olhar ali para o meu placar e perceber que eu perdi muito mais do que eu ganhei, mas de alguma forma eu estou subindo de rating. Isso se dá pelo fato de eu jogar xadrez com risco-retorno favorável, com gerenciamento de perdas favorável. Quando eu ganho bastante. Quando eu perco menos. As pessoas fazem o contrário nos investimentos. Quando elas perdem com borra, perdem de balde. Quando ganham de colher. Ou, em termos mais chulos, o cara come como um pinto e caga como um pato. E, às vezes, com um gerenciamento de risco bom, você compensa horas e horas que você gastaria tentando aprender uma nova técnica operacional, um novo tipo de análise, aprender mais sobre determinado indicador. Muitas vezes o retorno que você teria aprendendo mais técnicas não se compara, não traria nem de longe o mesmo resultado que melhorar aqui o seu gerenciamento de perdas, o seu controle de perdas. Para você aí que joga xadrez, faz esse experimento. O SUP, se eu não me engano, joga desse sistema. Ele procura enfrentar, via de regra para ganhar rating, adversários com rating igual ou maior. Você que joga xadrez, aplica essa técnica aí uma semana. Programa para jogar somente com adversários mais fortes e volta depois aqui nos comentários para me dizer qual foi o resultado. Seu rating diminuiu? Enfim, eu só queria mostrar que esse gerenciamento simples de perdas, baseado em risco-retorno favorável, funciona tanto no mercado financeiro, algo extremamente complexo, quanto em algo também extremamente complexo, o maior jogo de estratégia de todos os tempos, que é o xadrez.
Um abraço e até!